Paz e bem a todos. Meu nome é Lucas Fialho e eu guiarei seus passos através deste labirinto. Sejam muito bem-vindos, heróis e sacerdotisas, ao novelo de Teseu. Eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei essa enquete também no meu Instagram alguns dias atrás. Na correria eu esqueci de publicar aí qual foi o resultado, mas o resultado foi que as pessoas gostariam de saber um pouco mais sobre o tarô e essas duas cartas, né? O significado dessas duas cartas do tarô, que foi um post bastante interessante sobre como é falado, né? Como é o despertar da nossa consciência, e do lado a outra carta, né? Essa carta que seria o mundo, e do lado aí a torre, né? Como que é experimentar, experienciar realmente como é o despertar da consciência. Essas duas cartas são cartas bastante interessantes e que demonstram, dependendo do jogo que está se atribuindo no tarô, caminhos bem distintos, né? Então a gente vai refletir um pouco sobre o que cada carta significa e por que esse post existe, né? O que o mundo e a torre, a princípio, tem de diferenças ou de semelhanças, quem sabe? Né? Então a gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre o que cada carta significa nesse despertar da nossa consciência. A primeira imagem, né, foi um print que eu tirei do meu story, vocês estão vendo que está um pouco diferente, né? Eu vou falar dessas cartas, que é o tarô que eu utilizo, que ele é um pouco diferente as artes, porque foi um tarô do excelente canal, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram também, Conhecimentos da Humanidade. E eles são diferentes, eu sempre gosto de falar isso, né? Eles são artes diferentes porque foram feitos por 22 artistas diferentes. Então a gente vê que tem algumas diferenças na arte. Eu vou voltar aqui a imagem. Essa imagem é do tarô de Rider-Waite. E esse é o tarô dos conhecimentos da humanidade, que faz uma amálgama, junta aí vários tarôs, como o tarô de Thoth, como o tarô de Marcella também, e tem alguns simbolismos que estão muito presentes, como a gente pode observar tanto nas duas artes, né, distintas do tarô de Rider, como esse, por exemplo, né, o Ouroboros aí, que seria a cobra, né, que come o seu próprio rabo. Tem nos dois, mas lá é uma guirlanda, que é uma cobra. A torre, que é o raio, né, que cai na torre. Então, assim, tem muitas semelhanças e, na realidade, é apenas uma questão artística mesmo, porque o simbolismo que carrega essas duas cartas são os mesmos. Então, que fique bem claro isso. O que está por trás dessa egrégora, o que significa realmente o símbolo dessas cartas, elas são iguais. Eu admiro muito, gosto muito desse deck, dessas cartas dos conhecimentos da humanidade, né, desse tarô, porque além de serem cartas belíssimas, elas trazem simbolismos de vários outros tarôs, principalmente a junção do tarô de Rider-Waite e o tarô de Marcella, que são os tarôs mais conhecidos. Então, a gente começa falando desta carta, que é a carta do mundo, o arcano do mundo. E por que naquela primeira imagem a gente está, né, foi falado no post, que é como a gente fala que é o despertar da consciência, da nossa experiência aqui na vida terrestre. A própria carta, ela traz em si, para quem olha, um tema festivo, colorido, né? A gente tem aí as cores do arco-íris, a gente vê essa bela donzela e essa moça dançando, né? Fazendo aí um malabarismo, uma ginástica, né? Com as suas baquetas, que também têm significados,
Eu não vou adentrar em todos os significados das cartas, porque é muita coisa. Eu vou falar mais especificamente sobre o despertar da consciência, né? O que ela significaria, e pelo que eu entendo também, porque é uma visão minha do que o post está falando. Então a gente tem essa menina que está dançando alegremente, você vê aí que tem, né, um espacate maravilhoso, provavelmente é uma discípula aí do grandioso Van Damme dos anos 80, 90. Né? Então ela está fazendo essa abertura belíssima, ela está feliz, ela é uma mulher muito bonita, está com as duas baquetas, e a gente vê que é uma carta muito auspiciosa. E vemos também que tem quatro animais aí no cantinho que significam os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. E essa menininha aí, essa donzela tão bonitinha que está no meio desse círculo, nada mais, nada menos do que Sofia, ou seja, a sabedoria, né? A palavra filosofia vem dessa palavra de Sofia, que significa o saber. Então, essa carta significa a sabedoria. E ela está em junção, ela, ela dominou como sabedoria os quatro elementos, ou seja, toda a fisicalidade do mundo. Por isso que essa carta se chama mundo. E este círculo, né, círculo perfeito, é a junção de todos os quatro elementos dentro do mundo, ou seja, os ciclos que a natureza tem. Então ela domina todos os ciclos da natureza, como a própria sabedoria, em harmonia, ela faz com essas baquetas, ela cria, e ela cria do caos, ela cria do zero todas as coisas que existem com sabedoria. A carta mundo, quando ela sai numa jogada de tarô, é uma carta muito auspiciosa, é uma carta de alegria, uma carta que denomina que você está partindo para uma aventura muito auspiciosa. Então, quando a gente fala do despertar da consciência, a gente normalmente, o despertar da consciência, da sabedoria suprema, você consegue a junção dos quatro elementos da fisicalidade, é uma coisa maravilhosa, você se torna um meio mago, ela é um contraponto, ou melhor dizendo, um alter ego, pode-se dizer assim também, da sacerdotisa, do mago, ou melhor dizendo, o mago e a sacerdotisa utiliza-se de Sofia, né, para criar as coisas que existem. Então, o mago e a alta sacerdotisa entendeu o ciclo do mundo e dos seus elementos. Por isso que o mago consegue, por exemplo, transformar o chumbo em ouro, né? O supremo alquimista. Por quê? Porque ele tem como amiga a Sofia, que domina toda essa sabedoria, principalmente da fisicalidade e dos quatro elementos. Então a gente vê que o despertar da consciência, nesse sentido dessa carta, é um despertar sábio, alegre, jovial. Porém, como é a realidade de praticamente 99% das pessoas que têm essa consciência, essa experiência do despertar? A gente tem que levar em conta que nós estamos no planeta Terra e aqui é um lugar muito denso, muito complicado, né, para se viver, se encarnar. Então nós estamos passando por experiências que nos fazem querer alcançar Sofia. Mas qual que é o problema e o que tem a ver a carta Torre? Logo de cara a gente já vê que está acontecendo uma catástrofe, águas turbulentas, o raio danificando a torre, tem duas pessoas que estão caindo dessa torre, as cores são mais escuras, é completamente o oposto da carta do mundo. A gente já vê aí que é um tema taciturno, um tema noturno, uma coisa mais de auspicioso, absolutamente zero. Mas
por incrível que pareça, essa é uma das cartas que eu mais gosto no tarô. Por quê? Porque ela é um alerta. Não existem cartas boas e nem más. Isso eu falo muito nas consultas que eu faço. O que se utiliza, o que é bom para mim, pode ser ruim para você. O que é ruim para você pode ser bom para mim. Tudo no mundo, como a lei, né, da causa e efeito, como a lei da polaridade, como a lei do ritmo, né, essas leis herméticas, tudo vai depender de como você utiliza as mensagens e as energias que estão sendo direcionadas para você. Então, se numa jogada cair a torre, você agradeça, porque é um alerta. É um alerta do quê? Que a gente precisa se desvincular das coisas que nós temos arraigadas. Por quê? Olha que simbolismo maravilhoso que é essa carta da torre. Nós temos muitas certezas e hoje todo mundo tem certeza de tudo. Todo mundo fala com uma propriedade que é absurda. Todo mundo entende de geopolítica, todo mundo entende de saúde, todo mundo entende de astronomia. É uma coisa assim, nunca antes na história da humanidade pessoas tão inteligentes, vivas, estão realmente dando suas opiniões. A gente sabe, né, que nada disso é verdade, porém é isso que a gente vive principalmente nas redes sociais, onde todo mundo é coach, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo. Então nós temos essas certezas. Essas certezas são essas bases, né, das nossas torres, né? E aí a gente vê que mesmo com o mar turbulento, essa torre ela fica completamente imóvel, impassível. Então são essas certezas que nós temos. É bom ter certezas, mas nós temos que tomar muito cuidado com essas certezas imutáveis. Por quê? Porque quase nada na vida ou nada é imutável. Tudo tem ciclos, inclusive essa é uma outra lei hermética, a lei do ritmo. Tudo tem seu ritmo, tudo tem seus ciclos. Então as coisas que você hoje tem como base sólida, pode ser que não seja tão sólida assim. Mas mesmo assim, você não abre mão dos seus pecados, você não abre mão das suas exigências, você não abre mão das coisas que você tem certeza desde lá da sua infância, que às vezes foram colocadas pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus professores, pelos seus amigos, e você nem sabe, porque já ficou tão enraizado no seu inconsciente, por que, que você faz essas coisas ou por que, que você segue esses dogmas, essas liturgias. Complicado isso. Por isso que essa carta é um alerta. E nós estamos com a nossa torre tão edificada, tão sólida nesses preconceitos, nesses conceitos que podem ser errados, podem ser que sejam efeitos de traumas que você nem sequer sonha que isso esteja acontecendo. Então isso pode gerar arrogância, pode gerar a prepotência, e o diálogo fica, como está acontecendo realmente no mundo de hoje, também o diálogo fica impossível de acontecer. E essa torre é impassível, como eu falei. Não tem nada que destrua ela de baixo para cima. Porém, vocês podem observar que o raio está caindo na cúpula e destruindo esta torre. Por quê? Porque isso simboliza as divindades, né? Os seres, ou o ser, que seria o próprio Deus, mas eu penso que Deus está um tanto quanto longe da gente. Ele está em todos os lugares, mas agindo diretamente, eu acredito numa espiritualidade, nos anjos, nos arcanjos, né?
nos orixás, na grande fraternidade branca, nos pretos velhos, nos caboclos, enfim, em seres de menor status do que Deus, o próprio Jesus Cristo, que já é uma divindade grande, maravilhosa, mas que está abaixo, como ele se dizia, abaixo próprio do Pai. Então, eu acredito que seja mais nesse sentido de uma espiritualidade amiga vindo e detonando esta torre, detonando todas as suas certezas. Por quê? Porque nós não conseguimos nos desvencilhar, a gente não consegue parar e observar se o que está sendo construído com esses tijolinhos que nos são dados, se essa torre realmente precisa existir. Aonde que nós estamos construindo, se um terreno bom, se é um terreno propício às coisas sagradas, às coisas que vão nos engrandecer. E a gente vai formando tijolinho por tijolinho, um alicerce que nada consegue destruir. Mas vem algo de cima de uma espiritualidade, de uma coisa que não é física e detona, acaba com todos os seus planos. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza absoluta que sim, porque a gente chega em bifurcações na nossa vida que é necessário este acidente, que é necessário este raio demolindo tudo para que uma nova e agora sim renovada e pura torre seja construída. Então é um sinal de alerta em que nós estamos o quê? Arraigados em problemas, enraigados em coisas que nos deixam mais distantes de Deus. Que também um dos simbolismos dessa torre seria a Torre de Babel, que está na Bíblia, que foi construída, né, pelos homens da época para que eles pudessem alcançar a Deus. Este era o propósito desta torre. Nós vamos construir uma torre que sairá do chão e alcançará os céus, porque nós queremos chegar até Deus. Ou, de uma forma subliminar aí, nós queremos nos igualar a Deus. Então, a torre de Babel cai pela arrogância, pela prepotência, porque nós, humanos, jamais iremos conseguir alcançar a Deus daqui da Terra, porque nós estamos na fisicalidade, nós estamos no material. E o que nós devemos fazer? Nós devemos voltar lá naquela primeira carta do mundo, entender a sabedoria, entender a materialidade, a fisicalidade, para que possamos obter sabedoria e aí sim nós vamos alcançar, quem sabe, um dia Deus, mas no sentido de alcançar a divindade, alcançar esse patamar de essências superiores, de mentes superiores, de espíritos superiores. Seriam os planos de luz, né? Nos elevar, mas não numa coisa física como uma torre, uma escada que chegará a Deus. Não, a gente chegará até Deus e nas instâncias superiores através da sabedoria que está no mundo. Olha que coisa interessante, que maneira interessante de ver a vida. Então essas duas cartas, elas significam exatamente isso. De um lado, como é falar dessa experiência, né, transcendental de conhecer, de transcender a consciência, e do outro lado, como verdadeiramente é. Por quê? Para alcançar essa sabedoria, você precisa inevitavelmente destruir alguns alicerces que você acha que você tem. O alicerce do ego, o alicerce como eu falei, da arrogância, da prepotência,
Escolhe algum dos pecados aí que você tem, né, dos 7 aí tradicionais da Igreja Católica, a gula, a preguiça, a luxúria, só para ficar 7, para ficar mais simples, mas as nossas manias, o julgamento das pessoas, né, e tantas outras coisas e características até mesmo psicológicas que a gente não consegue mudar. Essas são as torres que temos que quebrar, mas não conseguimos. Mas para alcançar esse patamar dessa experiência, da elevação da nossa consciência, o que a gente não consegue fazer, a vida vem e destrói. Os espíritos bondosos, nossos amigos espirituais, a grande fraternidade branca, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, se nós queremos evoluir aqui nesta terra, cedo ou tarde nós vamos nos deparar com a nossa torre caindo. E o que a gente precisa fazer? Construir tudo de novo. Infelizmente, essa é a grande parte da realidade nossa. Precisaria acontecer? Não. Se nós seguíssemos como a carta do mundo, nós estaríamos dançando bonito, felizes e co-criando de maneira lógica, bela, dançando feliz. Mas muitas vezes o que a gente faz? Alicerça os nossos pensamentos, as nossas certezas em um terreno não tão auspicioso, não tão propício a essa autoconsciência, a essa elevação da consciência. Então vem este raio divino, detona a nossa torre e aí sim nós entendemos o recado e conseguimos, através de uma desgraça, através de uma coisa não tão boa, alicerçar uma torre de sabedoria para alcançar finalmente Sofia, esta menininha tão bonitinha que está na carta do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha visão. Existem outras formas de se entender e compreender todos os arcanos do tarô, que é uma coisa maravilhosa de se estudar e entender. Espero que vocês tenham gostado e que alicercem suas torres. Antes desse raio divino chegar, vamos fazer uma reflexão para que as nossas torres internas, antes de serem demolidas, a gente saia fora aí, né? O pleonasmo, com pleonasmo mesmo, não tem problema não. Vamos sair fora, descer para baixo, em vez de subir para cima nessa torre, antes que esse raio divino caia sobre nós. Paz e bem a todos, muito obrigado e até mais.